Mateus, capítulo 6, a partir do verso 1, a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: guardai-vos de fazer a vossa obra de justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Verso 5: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os pagãos, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Até aqui. Curva a sua cabeça novamente, vamos novamente ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, a compreender a Tua Santa Palavra, nesse tema tão importante, nessa bênção, nessa dádiva que nos é oferecido da oração, a qual nós deturpamos com as nossas cobiças, com as nossas concupiscências, com anos e anos de ensino errado, com os nossos achismos. Nos auxilia, Senhor. Que o Teu Santo Espírito ilumine a Tua Palavra, que Tu possa glorificar o nome do Teu Filho em nosso meio, e que nós possamos aprender e praticar mais daquilo que Tu nos oferece e daquilo que Tu nos ordena. Tem misericórdia de mim, Senhor. Quem sou eu para proclamar a Tua Palavra? Tem misericórdia daqueles que estão me ouvindo. Nos ajuda em tudo e glorifica o Teu santo nome. Amém. Senhores, nós estamos vendo o 6º capítulo de Mateus, onde Jesus ensina a respeito agora da vida religiosa, as obras de justiça ou as obras de piedade do crente. Nós vimos na última semana que essas obras, elas dividem-se em 3 áreas. A primeira são as ações de caridade ou esmolas. A segunda, oração. E a terceira, o jejum. Hoje nós veremos a segunda área da espiritualidade, da piedade cristã, que é a oração. Esse tema, ele é muito caro às igrejas, ele é muito falado, ensinado, escrito, alguns livros bons, outros não tanto e outros péssimos a respeito do assunto. E para nós reformados, ele é especialmente caro, ou pelo menos deveria ser aqueles que se dizem reformados. Os nossos símbolos de fé, os nossos documentos falam muito a respeito da oração. E a pergunta 88 do Breve Catecismo coloca a oração ao lado da palavra, tanto na leitura da palavra quanto a pregação da palavra, e ao lado dos sacramentos como um dos meios de graça. Na pergunta 98, e da pergunta 98 até a pergunta 107, o Breve Catecismo vai tratar somente de oração. E a pergunta 98, ela nos ensina o que é oração e traz o seguinte conteúdo nos nossos documentos: a oração é um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus, por coisas conformes com a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e um agradecido reconhecimento das suas misericórdias. Além de ser um meio de graça, nós vimos ainda hoje na escola bíblica, a oração é uma das dádivas, uma das bênçãos decorrentes da nossa adoção.
É uma bênção que nós recebemos ao sermos adotados. Deus nos adotou como filhos por meio de Cristo Jesus. E termos acesso ao nosso Deus, ao Criador de todas as coisas, e termos acesso a Ele como nosso Pai, pela oração, é um privilégio, é uma bênção, é algo maravilhoso, é algo grandioso, é uma condescendência e uma benevolência de Deus para nós. Eu concordo com Sproul quando ele escreve que há poucas áreas da vida espiritual em que nós precisamos de mais instrução e encorajamento do que a oração. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas falando com facilidade sobre oração. Nós vemos muitas pessoas proclamando uma vida de oração fácil, simples. Não, eu oro muito. Oração para mim é algo simples. Eu, quando me vejo, estou orando. E quando me vejo, passou a hora, e passou o dia, e já é noite, e ainda estou orando. Nossa, eu não encontro dificuldade alguma para orar. Eu tenho receio dessas pessoas. Eu tenho desconfiança dessas pessoas, porque elas são mentirosas. Todos os grandes homens de Deus falaram muito a respeito de oração, e todos eles concordavam em uma coisa: como era importante, como é uma bênção, uma dádiva, e como é difícil. Como é difícil você ter tempo, como é difícil você ter concentração, como é difícil você se esvaziar, como é difícil você deixar de ser hipócrita diante de Deus e tirar a sua máscara. Como é difícil você orar verdadeiramente e não começar a instruir Deus sobre o que Ele tem ou não que fazer, e não começar a narrar a sua vida, e não começar a fazer de Deus um gênio de uma lâmpada, a qual você esfrega, acaricia por meio de algumas preces e de algumas palavras de efeito, e você deseja imediatamente ser atendido. Eu tenho medo das pessoas que falam, e eu não lembro exatamente quem, mas eu lembro que alguém muito sério disse o seguinte, que essas pessoas que falam, que ventilam a sua facilidade com oração, com certeza são as que estão mais distantes e as que menos praticam, ao menos a verdadeira oração. Nós vamos ver que infelizmente, mesmo com as coisas mais sagradas, mais nobres, mais benevolentes de Deus, as coisas mais espirituais, elas podem ser corrompidas pelo pecado. E no caso, o pecado do orgulho. Esse orgulho revela-se tanto em hipocrisia, quanto em superstições pagãs. Seja pelo muito falar, seja pelas fórmulas, seja pelas palavras estranhas. A hipocrisia é um abuso do propósito da oração, desviando-se da glória de Deus para a glória do ego. E a verbosidade é um abuso da própria natureza da oração, rebaixando a oração de um real e pessoal acesso a Deus a uma mera recitação de palavras, nos diz Stott. Nós não podemos chegar próximos de um texto como esse e vê-lo apenas como uma censura aos hipócritas, apenas uma censura aos pagãos. Não podemos chegar desta maneira próximo a um texto desse. Esse texto, ele faz parte do Sermão do Monte, ele faz parte daquilo que Jesus estava falando para os seus discípulos, ou seja, Jesus aqui está alertando e ensinando os bem-aventurados, os seus discípulos a orarem. E ele diz: não sejas como, ou não vos assemelheis, pois, a eles. Há uma advertência solene do nosso Senhor. O pecado, ele atinge a todos nós. Não há ninguém que fique imune a ele, e ele perverte até a nossa oração. O pecado é algo tão terrível que nos seguirá até as portas do céu,
mas também, se isso fosse possível, nos seguiria até o próprio céu. O pecado é algo que nos segue até a própria presença de Deus, nos ensina o Dr. Lloyd Jones. Quando nós vamos à presença de Deus em oração, porque estamos constantemente na sua presença, mas quando estamos nos dirigindo a Ele de maneira solene, o pecado, o orgulho estão ali conosco. Vamos ver em primeiro lugar o que Jesus está falando aqui. O judeu, ele tinha uma prática de piedade. As esmolas, a oração, o jejum, isso faziam parte do dia a dia do judeu. E havia a tradição, o costume de se fazer 3 orações solenes por dia. Claro, o judeu orava muitas vezes, mas haviam 3 momentos solenes. Como nós vemos, até os muçulmanos têm os seus momentos de oração que para tudo, joga o tapetinho e faz as suas preces a Alá. O judeu tem momentos solenes de oração. E nós encontramos até na Didaquê, né, o ensino dos 12 apóstolos, um dos livros mais antigos do cristianismo, há uma instrução de fazer a oração do Senhor 3 vezes ao dia. Algo que eu acho que não deveria ser assim, mas está lá, é algo que era natural para essas pessoas. O templo e as sinagogas eram os lugares rotineiros de oração solene. Contudo, se o judeu estivesse no caminho para o templo, como Jesus diz ali, nas esquinas das grandes avenidas, aonde essas multidões elas paravam para conversar e aonde elas faziam os seus negócios, né? Aonde essas multidões estivessem, nas ruas ou nas praças, se chegasse em determinado momento, em determinado horário, eles assumiriam então uma atitude de oração. Os muçulmanos, como eu falei, eles se ajoelham. E para o judeu é algo como se colocar de pé e erguer as suas mãos e apontar as suas mãos ao templo naquela época. Todos viam que essas pessoas estavam orando. Elas deixavam isso evidente para que ninguém duvidasse. Já os pagãos, eles usavam muitas palavras, infinitas repetições, tudo para tentar tanto informar a sua divindade, porque ela precisa saber o que eles precisam, quanto para tentar convencer pelo cansaço as divindades que eles adoram. Contudo, apesar das diferenças, ambos os grupos faziam suas práticas espirituais de maneira orgulhosa, cheios de orgulho, uns diante dos homens. E como já vimos, esse reconhecimento público, esse reconhecimento dos homens como, essas pessoas são homens de oração, esse seria o único reconhecimento deles, essa seria a única recompensa. Eles já foram recompensados. Já outro grupo presumia serem atendidos então por força persuasiva. Os pagãos, eles usavam de força persuasiva em suas orações. E isso nós vemos hoje em dia. Pessoas querendo colocar Deus na parede. Pessoas achando que Deus deve alguma coisa para elas, porque elas dedicaram algum tempo da sua miserável vida para Deus. Em segundo lugar, o que Jesus nos ensinou aqui? Em primeiro, que nós devemos orar. Como vimos, é um meio de graça, conforme atestam os nossos documentos de fé. Como vimos, é uma dádiva concedida àqueles que foram adotados. O Salmo 86 diz o seguinte no verso 3: Misericórdia, Senhor, pois clamo a Ti sem cessar. 1 Tessalonicenses, Paulo diz o seguinte: orai sem cessar. Em outra tradução, orem continuadamente. É uma ordem, é um imperativo. Orem continuadamente, sem cessar. A oração é uma dádiva do crente, do povo que foi redimido. Olha o que nós encontramos em Jeremias 29. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Que promessa, que bênção.
num contexto em que Deus vai transformar o coração dessa pessoa, em que Deus vai justificar e adotar. E aí essa pessoa então vai orar, e Deus vai atendê-la, vai ouvi-la. É claro que Agostinho está certo quando ele comenta que o Senhor não nos recomenda agora que nós oremos. Não é isso. O texto não está dizendo, Jesus falando, olha, vocês têm que orar. Mas o que Jesus está falando é como devemos orar. Assim como antes, ele não nos ensinou a dar esmolas. Ele presumiu que isso seria prática, e é prática, e tem que ser prática comum. Então ele ensinou como dar essas esmolas e fazer essas caridades. Está implícito que o cristão é alguém que ora. Jesus não diz aqui, olha, vejam só, se porventura em algum momento da vida de vocês orarem. Ele não fala isso, mas ele diz, quando orardes, não vos assemelheis. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, não há cristianismo sem oração. E eu concordo com Spurgeon quando ele diz, nenhum homem pode estar no reino dos céus se ele não ora. Por certo, Jesus presume que os seus discípulos oram. E sendo assim, está claramente ensinando que pessoas que não oram não são cristãos genuínos. Isso quem diz é o Bispo Raio. Já foi dito que a oração é a respiração do crente. Sendo assim, enquanto nós não pudermos encontrar um homem vivo, que esteja vivo, sem respirar, nós não poderemos encontrar um cristão vivo, genuíno, renascido, que não ore. Não há como. Em segundo lugar, Jesus ensinou que deve-se orar com discrição ao Pai, que tudo ouve e que tudo sabe. Devemos notar uma coisa, não é ilícito ser visto pelos homens orando. O que é ilícito é fazer isso com o fim de ser visto. Ocorre o mesmo com as esmolas, com as obras de caridade. Não é sempre que nós conseguimos fazê-las em silêncio, fazê-las por baixo do pano. Às vezes nós fazemos elas publicamente, mas não com o objetivo de sermos vistos. A oração é a mesma coisa. Esses religiosos que Jesus está aqui contrapondo com a vida cristã piedosa, eles amavam ser vistos, orando diante dos outros. Veja, Paulo instrui os crentes que orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Notem, em Efésios ele diz com toda oração e súplica, em todas as ocasiões. Em Tessalonicenses ele diz orar sem cessar. E dificilmente isso poderá ser obedecido de alguma maneira se não fizermos em público. Da mesma maneira que praticar a caridade, dar esmolas, nem sempre pode ser feito a oração fora das vistas dos homens. Agora ambos, orar e dar esmolas, não podem jamais serem feitos com esse propósito orgulhoso de ser visto. Tem pessoas que não conseguem, em algum momento, estar em oração com o Senhor, sem fazer algum maneirismo, sem fazer alguma atitude, alguma postura de oração. E nós devemos pensar muito sobre isso. Há necessidade de assumirmos alguma postura para que os demais vejam que estamos orando? Fazemos isso naturalmente, simplesmente para nos recolhermos e fecharmos a porta do nosso coração na oração? Fazemos sem pensar o que já é errado por si? Ou fazemos para que as pessoas vejam, não, olha, pera, agora eu vou orar. Agora eu estou orando. As Escrituras não proíbem orações públicas em lugar algum do texto sagrado. As orações públicas, principalmente comunitárias, fazem parte do culto. E as Escrituras muito menos proíbem a oração individual
de ser feita em público. Não é essa proibição que está sendo feita. Porque tem aqueles inteligentinhos que não, agora vamos pegar literalmente, sola escritura. Então não vamos orar mais em público, não vamos mais orar no culto, eu oro só em casa. Inclusive eu vou para casa fechar a porta para orar. A discrição exigida pelo nosso Senhor ao orar, portanto, é algo muito mais profundo, senhores. Não é algo que diz respeito simplesmente em orar publicamente, em orar na frente dos outros. O que o Senhor ensina, além do óbvio exercício da piedade individual, sim, solitária, sim, que todo crente deve realizar, nós devemos nos distanciarmos da correria do dia a dia e buscar ao Senhor em oração secreta, nos nossos lares, separados. Mas além disso, o Senhor ensina que mesmo a oração pública, diante das outras pessoas, essa oração, quando não a oração comunitária, ela tem que ser feita particular. E notem como a igreja não consegue compreender isso. Nós nos reunimos na igreja como um corpo místico de Cristo para comunitariamente renovarmos a aliança. E aí vem o espiritual e diz assim: fecha os seus olhos, como se não tivesse ninguém ao seu lado. Meu amigo, fechar os meus olhos como se não tivesse ninguém ao meu lado, eu posso fazer na minha casa. Eu vim aqui para em comunidade dizer: Pai nosso, nós estamos juntos. Agora, você pode chegar à igreja e você vai fazer a sua oração, e essa oração é pública, mas é individual. Você pode orar depois do culto, você pode orar entre a reunião da escola bíblica e o início do culto, mas para isso você não precisa parar em algum ponto da igreja, principalmente mais à frente, né? E erguer as mãos, ou se deitar no chão, ou fazer qualquer coisa. Vejam, vão me colocar em posição de oração porque eu sou um guerreiro da fé. Entendo essa distinção. Jesus não está falando contra a oração comunitária. Não é para fechar os olhos e ignorar quem está ao seu lado. Mas quando a sua oração for individual, aí sim, você se fecha. E você não mostra, não demonstra para os demais o que você está fazendo. Quando oramos em comunidade, oramos ao nosso Deus, ao nosso Pai. Todavia, há nas orações particulares. E essas orações particulares, ainda que realizadas em público, podem e devem, devem os cristãos se fecharem no mais cômodo, mais secreto, na sua despensa. O texto ali, a porta do seu quarto, Jesus está falando de despensa. Essa despensa era um local da casa que não tinha nem janela. Ficava fechado, ninguém via, ninguém incomodava e também ninguém ficava, puxa, a pessoa está orando, vejam só. Nós podemos fazer isso publicamente. E aí então, orar ao Pai que vem em secreto, e não para os irmãos que nos observam. O que Jesus também ensina é que as nossas orações podem ser feitas em particular, lá nas nossas casas. Talvez os subidores de monte, pode ser feita lá no monte, longe da vista de todo mundo, mas podem ser tornadas públicas se nós trombetearmos as mesmas orações. Lembram do texto passado? Não sejais como os hipócritas que tocam trombeta na frente ou trombeteiam as suas ofertas. Tem gente que gasta mais tempo dizendo que ora do que orando. É verdade. Não, eu estava em casa orando e aí tocou o telefone, aí me atrapalhou no meu momento de oração. Cara, não me interessa. Eu estou indo para casa agora porque eu vou orar. Eu estava orando e lembrei de você e... Sabe? Puxa, eu oro pra caramba em casa. Vocês nem sabem. Fica trombeteando aquilo que faz em secreto. Assim como aquela cobiça de... olha para um lado, olha para o outro. Eu preciso ter alguma testemunha que eu estou ajudando fulano de tal. E eu olho e não tem ninguém.
Meu Deus, o que eu faço? Não tem problema, Senhor. Toma minha esmola aqui, toma minha oferta. Daqui a pouco está lá compartilhando aos quatro ventos. Ah, não, eu ajudo fulano, eu estava ajudando fulano. Ontem mesmo eu estava numa fila de mercado com a minha esposa. A senhora atrás de nós puxou o assunto. E ela disse, pois é, temos que aproveitar esse dia de ofertas. Eu estou aqui fazendo umas comprinhas que eu vou levar para uma família carente. Não me interessa o que você vai fazer, senhora. Faça, mas não fale. Outro dia eu estava na lotérica, de novo com a minha esposa. Ela me acompanha em todo lugar, né? Ô, benção. Estava na lotérica, pagando conta, viu? E aí, glória a Deus, pagando a conta é uma bênção, irmão. Você só reclama de pagar a conta quando você começa a não pagar a conta. Aí você entende que pagar a conta é uma bênção. Mas enfim, vamos voltar para o ponto. Estava com a minha esposa, encontramos uma crentina. Aí a crentina chega, fila, né? Época de pagamento. Ai, que correria, né, irmã? Porque veja só essa correria. Ai, a gente sai nessa correria e aí eu não consegui fazer o meu momento de oração. E a gente se sente tão fraco nessa correria. A fila toda olhando. E eu procurando um buraco para me esconder. Eu estava com vergonha por mim e por ela, não pelo nome do Senhor. Mas para que aquilo? Estes já receberam a sua recompensa, apenas a admiração dos homens, que acaba rapidamente. Em alguns casos, o embrulho no estômago dos homens, porque você não precisa daquilo, você não precisa fazer aquilo. Então veja, Jesus não está falando sobre formas, nem sobre lugares de oração. Há pessoas que defendem que oração, para ser oração, tem que ser de joelhos. O quê? Você está orando sentado? Tem roupa para orar, irmão. Eu já ouvi isso da boca de pastores. Eu vi um grupo de pastores, eles estavam orando com a roupa inadequada. Como roupa inadequada? Até brincava com o irmão. Com essa roupa aí a oração não sobe, não. Nem adianta, pode ir para casa hoje. Jesus não está falando de formas, não está falando de roupa, ele não está falando de lugares, ele não está falando de posição. Muitas vezes o orar em joelho, se você tem essa prática e você entende a humilhação que é se ajoelhar, o que você está fazendo quando você se ajoelha, não é uma posição sagrada, senhores, é uma posição de submissão. E se você transforma a posição de submissão em algo orgulhoso, olha a invertida que você deu. É o orar em pé dos judeus. Nada mais que isso. Nas escrituras nós encontramos orações de pessoas prostradas. Gênesis 24, números 16. De pessoas ajoelhadas. Salmo 95, Daniel 6. De pessoas sentadas, 2 Samuel 7. De pessoas em pé, Marcos 11, 1 Samuel 1. Pessoas com o rosto em terra. Gênesis 17. Alguns exemplos apenas. Nós encontramos lá orações no íntimo. Lucas 18. Encontramos lá orações com gritos. Salmo 18. Encontramos orações por meio de suspiros. Salmo 119, verso 131. Por suspiro. Encontramos orações só por gemidos. Romanos capítulo 8. E que oração? Quando você chega a gemer, há tempo para tudo, e há uma ocasião certa para todas as coisas. Há tempo de prantear e tempo de dançar, há tempo de calar e há tempo de falar, há tempo de orar em silêncio e há tempo de orar alto, há tempo de orar em pé e há tempo de orar sentado, ou deitado, ou andando, ou fazendo o que você quiser. Só não há tempo de uma coisa: de se orgulhar do que você está fazendo, de se mostrar, de tentar parecer santarrão para os demais. Nunca há tempo para isso. Isso deve nos ensinar que não é a forma, nem o local, nem o tom, mas é o espírito do homem, a finalidade por que este homem se propõe a orar. É isso que importa e nada mais.
aquele que ora e cuja mente parece estar voltada somente para Deus, mesmo que ore na sinagoga, parece orar em segredo junto de si, diz um pai da igreja. Ele pode estar onde estiver, mas ele está em comunhão com Deus. E detalhe, ninguém olha, está orando. Dr. Lloyd Jones comenta de um senhor, e aqui eu vou botar o carro na frente dos bois, mas eu lembrei agora. Ele comenta de um senhor que falava muito, pregou muito, um grande homem de Deus a respeito de oração. E ele falava também para não fazer as orações diante dos outros, para se mostrar e não assumir posturas de oração e tudo mais. E aí, pouco depois do falecimento dele, Dr. Lloyd Jones lê uma biografia dele. E o biógrafo diz o seguinte, que ele não conseguia atravessar de um quarto para o outro na sua casa sem se colocar de joelho e orar. E ao menos o biógrafo viu. Ele tinha público. E aí ele contradisse o próprio ensino. E ainda o Lloyd Jones termina a argumentação dele dizendo o seguinte: se esse homem passasse de um cômodo para outro, orando, sem se ajoelhar, quão mais espiritual seria? Ninguém precisa saber. Muitas das nossas orações, quando feitas, são feitas para nós nos mostrarmos. Lembram do fariseu e do publicano? Em pé no templo, e os dois, ambos estavam em pé no templo. Lucas capítulo 18. O fariseu estava mais à frente, para ser visto. O publicano estava mais atrás, escondido, mas ainda estava em pé. Aí o texto ainda diz o seguinte: o fariseu, ele orava no íntimo. Olha que bacana. E o publicano, como é que o publicano orava? Batendo no peito. Não ousava levantar a sua face e dizia: Senhor, sede propício a mim, pecador. Notem como não é o lugar ou a forma que Jesus está falando. Você via um em silêncio e o outro se manifestando. Qual é a diferença? Um estava com orgulho de ser visto pelos outros. Até a sua oração era orgulhosa. Senhor, obrigado porque eu não sou como este homem. Todavia, somente este homem desceu justificado. Não é onde oramos, não é como oramos, mas o porquê oramos. Oramos para sermos vistos pelos homens ou oramos para sermos ouvidos por Deus? Por que nós oramos, senhores? Ao final da parábola do fariseu e do publicano, Jesus sentencia: pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E senhores, Deus sonda os corações. Se há silêncio, Ele sonda. Se há batida no peito, Ele também sonda. Ele sonda os nossos teatros. Ele sonda os nossos julgamentos. O pecado nos homens perverte até mesmo a devoção, transformando atos de piedade em atos orgulhosos, em manifestações de soberbas, transformam exercícios religiosos em exercícios de vaidade. Que coisa triste! E os vaidosos amam, diz o texto, os vaidosos se deleitam, se comprazem em ficar em pé, com o fim de serem vistos. Eles se orgulham, eles se sentem bem, eles acham que fizeram. Eu estou bem com Deus. Há poucos dias, se há um ou dois, não vem ao caso. Uma senhora estava falando comigo e dizendo o seguinte: minha família ela não quer ir para a igreja, e eles não são de oração. E aí sabe como é que é, né? A vida deles está toda destruída. Eu já sou uma pessoa de oração, tá vendo? Então a minha vida está boa. Eu estou reclamando da minha vida para você só por esporte, mas a minha vida é boa porque eu oro. Eles não oram. Vaidosos, amam ser reconhecidos. Essa senhora foi reconhecida por mim como uma hipócrita e me deu dó dela. E o único reconhecimento que ela teve
foi de ser reconhecida como hipócrita e nada mais. E isso, senhores, é triste. É triste. Já os bem-aventurados, eles oram em secreto, mesmo estando em público. Mesmo estando em público, eles fecham a porta e oram ao Pai, que vê em secreto. O bem-aventurado sabe que o Pai sonda o coração, e ele não precisa de forma, ele não precisa de maneirismo, ele não precisa nem das palavras certas. Aliás, ele não precisa nem de palavras. Muitas vezes é só no gemido mesmo. Nós achamos que temos muito para falar para Deus, né? Certo? Quem sabe ele está meio ansioso para ouvir algumas coisas novas. Talvez se eu falar assim, dessa maneira, e me colocar, e se Deus ver do meu ângulo, Ele vai me atender. A oração do bem-aventurado pode até ser feita publicamente, mas ela não é para os homens, não é para se aparecer, não é para se tornarem visíveis, não é para se mostrarem piedosos. Terceiro ensino de Cristo: ser visto orando é muito pouco. Ser visto orando é muito pouco. Melhor é ser ouvido por Deus e quiçá ser atendido. Olha o que Deus nos ensina em Jó. Quando um clamam, Ele não responde por causa da arrogância dos ímpios. Aliás, Deus não escuta a vã súplica que fazem. O Todo-Poderoso não lhes dá atenção. Como têm sido as nossas súplicas? Vãs como de ímpios? Senhores, os hipócritas, querendo muito, perdem o pouco que têm. Quantos guerreiros de oração silenciosos, que ninguém sabe, mas que são ouvidos pelo Pai. Quantos desses nós vamos descobrir no último dia, quando forem reconhecidos então publicamente, quando publicamente ouvirem: vinde, benditos do meu Pai. Quando publicamente nós entendermos todas as coisas. E quantos pretensos homens de oração, subidores de monte, quantos daqueles que, como um pavão, ficam se mostrando diante dos outros, trombeteiam o que fazem, apenas receberão o que recebem hoje: a atenção e o aplauso de outros homens pecadores. A oração ostentatória, não é endereçada a Deus, mas ela é feita diante dos homens, para chamar a atenção dos homens e para receber recompensa apenas dos homens. Nos ensina um pastor presbiteriano. E já receberam a sua recompensa, diz Jesus. E senhores, o orgulho é um mau senhor, porque o orgulho escraviza, o orgulho promete muito, contudo, ele entrega apenas o aplauso do homem, e isso é muito pouco. E o orgulho jamais entregará o favor de Deus. Eles eram vistos, eles tiveram o que buscavam, esse foi todo o seu galardão, essa foi toda a sua recompensa. Pobres e miseráveis, orgulhosos, cada um colhe aquilo que semeou, escreveu um pai da igreja. Cada um colhe onde semeou. Por isso, os que oram por causa dos homens e não de Deus, são louvados pelos homens e não por Deus. Como nós falamos no início, mesmo no silêncio de um quarto isolado, o orgulho ele nos acompanha. E mesmo no silêncio de um quarto isolado, nós podemos nos fazer vistosos, fazermos atos hipócritas. O pecado pode perverter até o exercício isolado de piedade, tanto revelando-o publicamente, seja antes ou depois, né? Eu não sei também o que é pior, se é Steve orando: agora eu vou orar. Vamos fazer tal coisa? Não dá, eu vou para casa orar. Tem que ir, está na hora da oração, tem que ir. Né? Quando oramos para nós, muitas vezes nós podemos ir em silêncio para o nosso quarto, fechar a porta, nos colocarmos de joelho, mas nós oramos para nós, olhamos para a nossa satisfação,
Oramos com muitas palavras para encher o vazio do nosso ego. Há o perigo, senhores, de nós sermos o nosso próprio espectador, ensina Bonhoeffer. Há o risco do nosso prazer não estar no objeto da oração, que não são os nossos pedidos, que não é nós mesmos, mas que é Deus. É a Ele que nós oramos. Há o risco de prepotência, de achar que fazemos um bem a Deus e não a nós. Há o risco de acharmos que Deus necessita da nossa oração, quando Ele, com toda benignidade, oferece um canal para que nós possamos desaguar as nossas mágoas, as nossas angústias, as nossas dores, as nossas petições e também os nossos parcos agradecimentos e louvores a Deus. Há o risco de satisfazer-nos ouvindo a nossa voz e não de sermos ouvidos e desfrutarmos a Deus. Nesse caso, senhores, a nossa oração já foi atendida. Nós já recebemos a nossa recompensa. Nós mesmos, diz Bonhoeffer, atendemos a nós mesmos. E Deus não nos atenderá, não enxugará a lágrima dos nossos olhos, não se apiedará de nós. Quarto ensino de Cristo: muito falar não garante ser ouvido, muito menos falar sem pensar. Já viram aquela oração sem pensar? O cara blá 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 blá, daqui a pouco tá abençoa Satanás, blá 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 blá, abençoa o meu pecado, e não está pensando, é uma metralhadora. Ele acha que se gastar bastante munição, né, como um guerreiro de oração, ele vai atingir o alvo. Certamente aqui Jesus não fala diretamente aos hipócritas, não é a esses que ele está falando, ele está falando aos pagãos. Ele está dizendo para os crentes: olha, não sejam como os pagãos, que fazem vãs repetições, que fazem tagarelice, muito falar como um mantra. Infelizmente, há muito paganismo travestido de piedade nas nossas igrejas. Eu falo isso com dor no coração. Encontramos aqui um termo bem difícil no grego. Talvez esse termo tenha sido usado só por Mateus, quando fala em vãs repetições. Stott afirma que essa expressão pode até enganar, quando se fala em vãs repetições, de colocar vãs e repetições no mesmo saco. A ênfase de Cristo é nas vãs, não nas repetições. Essa ênfase de Jesus é o palavreado vão, não nas repetições em si. É muito improvável que Jesus estivesse falando contra as repetições, quando nós lemos no próprio Evangelho de Mateus o seguinte: e foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, não é a repetição, o problema é o vão. É provável que a palavra indica o falar sem sentido, e é provável que essa palavra seja melhor traduzida como uma onomatopeia, como se Cristo estivesse dizendo assim, e orando, não fiqueis de blá blá blá. É isso. Não fiqueis de blá blá blá. Não fiquem tagarelando como os pagãos. Este balbuciar sem sentido, ele é descrito pela palavra de Deus. Há dois exemplos de pagãos que fazem esse balbuciar sem sentido. Primeiro nós encontramos a história de Elias com os profetas de Baal. E o texto de 1 Reis nos diz o seguinte, que desde de manhã até o meio-dia, lá no Monte Carmelo, esses homens gritavam: ó Baal, responda-nos. Bastante, né? Mas não respondeu. Nem Deus, nem Baal. Porque Baal é um Deus da imagem e semelhança do homem, não pode responder. E Deus não entra nessa história. Nós encontramos isso também com os pagãos lá em Éfeso. Quando Paulo está lá, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: grande é Ártemis dos Efésios. Ou grande é Diana, depende se você lê em grego ou em latim a tradução. Os pagãos, senhores, eles são historicamente conhecidos por entoar mantras. Prestem atenção nessa frase
do Sproul. Os pagãos são historicamente reconhecidos por entoar mantras, e as pessoas de hoje em dia também repetem sílabas sem sentido, a fim de atingir uma transcendência mística. Agora a questão é, ele fala para os da igreja ou os de fora da igreja? Eu acho que Sproul falava para os dois. Os de fora da igreja já buscam os seus deuses falsos. Mas os dentro da igreja buscam, como os pagãos buscam, o Deus verdadeiro. E não é assim que ele responde. É muito blá blá blá. É muita frase sem sentido. É só perceber o abuso da controvérsia glossolalia. Nós estávamos no culto, o nosso culto teve 4 horas, e as pessoas ficaram por 2 horas. Blá 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 blá. Blá blá blá. Você está pecando contra o Espírito. Prove-me. Prove-me, eu me arrependo. Porque faço com todo o coração. É só perceber o abuso das orações repetidas. Orações que não dizem nada. Orações sem pensar. Orações com fórmulas. Te fizemos isso, te fizemos aquilo. Tu não serás nosso Deus se não fizer aquele outro. Nós trouxemos, agora queremos buscar. Viemos para sermos abençoados. E não me interessa esse papinho de dizer que tu és a nossa bênção, porque eu preciso de carro, eu preciso de prosperidade, eu preciso de casamento feito, eu preciso de saúde. Deus eu já tenho. Tem mesmo? Tem mesmo? Será? É só perceber o abuso de até versos bíblicos, utilizados nas músicas às vezes como mantras. Fica 8 minutos repetindo uma frase. E as frases cada vez mais elaboradas. Jesus te amo. Depois tira o Jesus, só te amo. Depois tira o te amo, bota só oh. E bota ainda no data show, porque vai que a igreja se perca nas palavras tão inefáveis. Esses pagãos pensam, eles presumem que pelo seu muito falar, pelo seu palavreado excessivo, como a Bíblia de Jerusalém traduz, as suas orações compridas, eles serão ouvidos, mas não serão. Você já deve ter ouvido aquela verbosidade, aquele amontoado de palavras vazias, de chavões sem pensar, que muitos elevam na igreja como o mais puro, a quintessência da oração. Oh Deus, blá 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 blá. Às vezes assemelha-se com um leilão, né? Às vezes parece um leilão. Essa benção aqui custa R$25, essa benção aqui, quem dá mais, R$30, quem dá mais para essa benção aqui, agora R$35, R$40 para o cavaleiro que está ali na frente, R$40 para o cavaleiro que está ali na frente, quem dá mais, dou-lhe uma e dou-lhe duas, R$50 por... E aí no final, e glória a Deus! Meu Deus! Não é verdade? Às vezes parece um bingo. 22, 33, 40, alguém bingou? 45, 60, 62, alguém bingou? Bingo! Oh! Às vezes parece um rodeio. Eu sou vizinho de algumas comunidades, e às vezes parece uma interminável narração de rodeio aquilo. E parece que nesse rodeio o nome do boi se chama queima, assim. Aí fica aquele negócio, queima ele, queima. Aí você fica, meu Deus, o cara está ouvindo metal ou é uma igreja? E é motivo para nós chorarmos, porque essas pessoas acreditam estar falando com Deus. E talvez ali no meio dessas pessoas tenham alguns com um coração sincero, mas que estão sendo mal ensinados. São cegos sendo guiados por outros cegos. De que modo pedes para ser ouvido por Deus, quando não ouves a ti mesmo? Nos diz Cipriano.
Deus Pai, eu te peço agora, Senhor, que eu peço aquilo lá, Senhor, eu peço aquilo lá, Senhor, eu peço aquilo lá, Senhor, e abençoa meu pecado, Senhor. Não, Senhor, perdão, Senhor, eu não sei mais, eu estou louco. Amém. Está orando. Onde é que eu estava mesmo, Senhor? Se você não sabe onde é que você está na sua oração, se você não presta atenção na sua oração, Deus vai prestar? Eu tenho orado tanto e Deus não me atende. Ele está em dívida comigo. Devemos ainda dizer que Jesus não proibiu orações muito longas. Não é o problema o comprimento, a quantidade de palavras, ou o tamanho de tempo, o tamanho a extensão dessa oração. Jesus mesmo, nos é dito que ele subiu ao monte para orar e orou a noite toda. E quando ele voltou, notem só, ele escolhe os discípulos, ele não diz assim, estive a noite toda em oração. Há orações longas que são sinceras e são discretas. Há longas demonstrações de orgulho. Há orações que são curtas e sinceras e são atendidas. E há grandes demonstrações de prepotência. Eu oro pouco, eu só digo, Senhor, me dá, e Ele me dá. Oh, como você é maravilhoso. Nossa, me ensina o segredo. Escreve um livro. Resumindo, o que Jesus proíbe que o seu povo faça é qualquer espécie de oração com a boca, quando a mente não está participando, diz Stott. E eu acrescentaria, quando a mente e o coração não estão participando. E ainda acrescentaria, quando a mente e o coração não estão aplicando a palavra de Deus nessa oração. Quinta coisa que Cristo ensinou: feche a porta. Isole-se com Deus aonde você estiver. Jesus aqui, ele não está recomendando simplesmente o quarto de oração. Agora eu entendi. Agora eu vou fazer o quarto de oração. Saiu até filme. Eu vou pintar ele de uma determinada cor e botar uma plaquinha e lá é o meu quarto de oração. E aí quando vierem as visitas, eu vou até mostrar, isso aqui é o meu quarto de guerra. Não devemos imaginar, senhores, que Deus se encontra mais na solidão ou no retiro do que na rua, na sinagoga ou no templo. Não, para ser ouvido por Deus eu tenho que subir um monte. Você já ouviu isso? Eu já ouvi gente argumentar que está mais perto de Deus. Eu já ouvi argumentar que aí à noite no templo tem menos fila. Esses são terraplanistas, né? A terra não pode ser redonda para eles, para não ter fila à noite. Fila? Que Deus que eles estão seguindo? Para quem que eles estão orando? Isso é heresia, senhores. Inclusive achar, não. Eu lembro que eu tive uma controvérsia dessa forma. Senhores, vamos fazer as orações nas casas. E podemos ter reuniões nas casas para oração. Não, pastor. Não, tem que ser na igreja. Eu disse, por quê? Não, porque tem que ser na igreja. O que tem a igreja? A oração aqui ela é mais bem-vinda a Deus? É tipo um heliporto de oração. Aqui a oração sobe. Isso é heresia. Deus, senhores, é onisciente. É onipresente. Ele está plenamente em todo lugar. E em todo lugar, sondando plenamente toda e qualquer intenção do coração. Jesus não condena simplesmente a oração pública. Ele mesmo orou em público diversas vezes. Em outras ele orou no monte. Nós lemos Isaac buscando ao Senhor no campo. Pedro ao telhado. Natanael foi visto pelo Senhor debaixo da figueira. Paulo foi ouvido por Deus quando estava numa casa situada à rua direita. O ladrão foi ouvido na cruz. O publicano foi ouvido no templo. A ênfase principal nem mesmo é o lugar de oração, e sim a atitude da mente e do coração. É isso que importa. Portanto, de pouco serve entrar nos aposentos, se permanece aberta a porta aos importunos, porta que irrompem malignamente, a fim de turvar-nos o coração com as coisas de fora, com as preocupações de fora. Com o tempo,
com visita, com o que vão falar. Será que estão me vendo? Façamos como o salmista. A tua face, Senhor, eu buscarei. Que a nossa oração, senhores, possa ser um se deleitar em Deus e com Deus. Que seja com fé, que seja com dependência, que seja com reverência, sabendo que Ele ouve, sabendo que Ele é Deus e que Ele é Pai e que, portanto, Ele é Deus nosso Pai, sem pompa, sem orgulho, sem ser para parecer, sem tentar comprar Deus com algum falatório, com alguma ofertinha, com alguma artimanha, que nunca seja sem pensar e que jamais seja para ser divulgado. E agora eu estou numa dúvida cruel. Há muito para falar e o tempo começa a ficar escasso. Meu terceiro ponto seria: o que é exigido de nós? Como aplicar tal doutrina? Em primeiro lugar, nós devemos orar em secreto. Sim, tanto literalmente, principalmente, quanto espiritualmente. O lugar em secreto é um lugar espiritual. A porta que nós temos que fechar é uma porta não necessariamente física. Nossa oração, quer seja particular, secreta, quer seja em público, nós precisamos, quando é uma oração individual, excluir as demais pessoas, inclusive excluir a nós mesmos. Nós temos que nos esvaziar. Nós entramos naquele quarto que Jesus se referiu quando nós estamos em comunhão com Deus. E ali, meus amigos, ninguém precisa saber o que está acontecendo. Não interessa a ninguém. É você e Deus. Que jamais nós abusemos desses momentos com o Senhor, que jamais nós joguemos esses momentos fora, quando nós, porventura, o tivermos, e depois de sairmos dali, começarmos a ventilar isso aos demais, mesmo que seja como um testemunho, mesmo que seja cheio de boas intenções. Vou citar Karl Marx no discurso. Karl Marx dizia que o caminho para o inferno é pavimentado de boas intenções. Até Karl Marx fala certo às vezes, igual um relógio parado. Tá? Não adianta você, eu tive um momento de oração e eu vi como é bom e agora eu quero testemunhar isso para que os demais orem. Você tem que ter um momento, querido, não faça isso. Diga que é bom orar. Diga que a Bíblia recomenda orar. Diga que Jesus manda orar em secreto. Diga que a Bíblia manda fechar a porta. Mostre o que Jesus ensinou. Mas não fica falando o que você faz, deixa de fazer. Isso não interessa. Você não está proclamando o seu evangelho. Você está proclamando o evangelho de Jesus Cristo, nosso Salvador. Não devemos, em segundo lugar, alardear a oração feita ou a se fazer. Completar isso. Me deem licença. Eu vou para casa fechar a porta. Jamais façam isso, senhores. Terceiro lugar, e essa eu preciso falar um pouquinho mais. Não orar é errado. Não orar é errado. É o óbvio que infelizmente precisa ser dito. E vou citar de novo o Diego. O óbvio não é óbvio até que seja falado, né? Não orar é errado. O Salmo 88 nos diz o seguinte: ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo dia e noite. Mais à frente diz: já de manhã a minha oração chega à tua presença. Sobre orar ser uma necessidade obrigatória, eu vou dar apenas duas razões que eu acho que bastam para os senhores. A primeira razão, e anotem isso, a primeira grande razão é que Deus ordena. Deus nos manda orar. Ele ordena orar. E quem ama a Deus, obedece aos seus mandamentos. E quem ama a Deus e obedece aos seus mandamentos orando. É simples, é uma grande razão. Não é pelo que você vai alcançar ou deixar de alcançar, mas é por obediência. E talvez a segunda razão
é que Jesus, o Filho de Deus, nosso Senhor, aquele pelo qual todas as coisas foram feitas, aquele pelo qual todas as coisas se mantêm, ele sentiu a necessidade de orar constantemente. Quem em sã consciência se acharia mais capaz? Quem se acharia mais forte? Quem se acharia em mais comunhão com Deus? Quem acha que entende mais das coisas de Deus, das determinações de Deus, do que aquele a qual nós devemos ser imitadores? Eu repito Spurgeon: nunca nenhum homem pode estar no reino dos céus se não ora. E ouçamos Paulo: perseverai em oração. Quarta aplicação: devemos abominar. Tanto parecermos homens de oração aos demais, nós devemos abominar isso. Nós devemos fugir disso. Fugir disso, com nojo. E nós devemos abominar vãs tagarelices e palavreado infrutífero. Deus não tem tempo para perder com palavras que nem você está interessado. Não perca seu tempo dessa forma. Você não está acumulando nada com o Senhor. Nós devemos abominar. Porque Deus ouviria se nem nós mesmos ouvimos, entendemos, sabemos, pensamos ou temos interesse naquilo que nós oramos? Em quinto lugar, Deus vem em secreto e Ele recompensa. Isso é uma promessa. O Salmo 40 nos diz o seguinte: coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Salmo 139: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu, Senhor, já a conheces inteiramente. Que maravilha! O Deus a quem oramos é nosso Pai. Ele não necessita de muitas palavras. Não há necessidade disso. Desde criança, senhores, desde criança eu tinha um costume com a minha mãe. Quando eu começava a falar sobre alguma coisa com muito interesse, e aí eu começava a dizer: não, porque aquilo lá é assim, é assado, e pá, e faz isso e faz aquilo. Ela olhava para mim e ela fazia uma expressão. E ela já sabia. Ela sabia que era o meu desejo ter aquilo. Mas ainda assim, ela ouvia e deixava eu falar. E eu ouvia a expressão dela e sabia que ela já tinha entendido. Mas mesmo assim, continuava a falar. Nós sabemos que Deus nos ouve. Nós sabemos que Ele sabe aquilo que nós desejamos. Nós sabemos que Ele vê o nosso coração, então não adianta contar mentirinha. Não pede um trabalho para ganhar mais porque você quer ajudar os outros quando você quer comprar uma TV maior. Ele sabe, então pelo menos seja sincero. E aí depois que você falar a sua sandice para Deus, você vai dizer: mas Senhor, o que eu estou pedindo? O que eu estou pedindo, Senhor? Tem misericórdia de mim. E aí você tem uma comunhão de oração. Você se vê quando você conhece melhor a Deus. E se a minha mãe, que é pecadora, conseguia ver o desejo de um filho que era pecador, Deus, que é santo e puro e sabe todas as coisas, Ele não saberia? Quando oramos, nós não somos narradores, nós somos pedintes. Com efeito, uma coisa é narrar ao ignorante, a outra é pedir àquele que é sabedor de todas as coisas, nos diz Jerônimo. Que maravilha! Você não precisa narrar as coisas para Deus. Ele sabe. Você é um pedinte. E que coisa maravilhosa você ter a oportunidade de ir ao Pai em oração, sabendo que Ele de antemão sabe tudo aquilo que você vai falar. Ah, que coisa maravilhosa. Mas aí alguém pode perguntar: mas se Deus já sabe de tudo aquilo que nós necessitamos? A gente estava discutindo isso num grupo. Se Deus já sabe de tudo que nós necessitamos, então para que orar? Se Deus já determinou todas as coisas, então para que orar? Se oração, diz um teólogo,
consistisse somente e tão somente em informar a Deus das nossas necessidades, talvez não haveria por que orar. Mas Jesus ensina que a nossa relação com Deus é a de filhos com o seu Pai. E nessa relação pessoal, a comunicação é fundamental. Quando nós oramos, nos ensina Lloyd Jones, nós estamos falando com um Deus que é nosso Pai e que se deleita em abençoar-nos e que está muito mais disposto a nos dar aquilo que nós precisamos do que nós a receber. Deus está interessado no nosso bem-estar. E orar é conversar com o Pai. Orar é deleitar-se em Deus. Mais do que rogar as bênçãos de Deus, diz Dias Lopes. A dádiva, aquilo que nós queremos ou aquilo que nós ganhamos, por mais excelente que seja, ela jamais serve como substituto do doador. Deus é a melhor e a maior de todas as bênçãos. E como nós vimos, um dos privilégios da adoção é a ousadia da oração. É chegar a Deus. Se você, no seu momento de oração, se você de fato chegar a Deus, você vai ter bem pouco para pedir. Tenha certeza disso. E se você de fato chegar a Deus, mesmo que você chegue rodeando com palavras, quando você chega mesmo a Deus, você vai entender o que é orações por suspiros e por gemidos. Por causa disso, Jesus diz para não sermos semelhantes aos hipócritas e pagãos, para não nos igualarmos a eles. Os bem-aventurados não creem no Deus que eles creem, e não fazem e não pensam como eles pensam. O bem-aventurado crê num Deus vivo, onisciente, onipotente, onipresente, que é o seu Pai e sabe de todas as coisas que nós realmente precisamos. E o que nós temos feito, senhores? O que nós temos feito? Nós temos orado. Como temos orado? Oramos para os outros verem? Papagaiamos as nossas orações? Falamos sem pensar, crendo que as muitas palavras são algum mérito? Recitamos formas e formas vazias, blás, blás, blás. Oramos para nos sentir bem? Para nos sentirmos orgulhosos? Ou oramos porque temos fome de Deus? Porque temos saudades do Pai? O que nós oramos? O que é constituída a nossa oração? Nós vamos aprender. Novamente vamos expor a oração do Pai Nosso, mas podemos adiantar o que nós oramos. Nós chegamos a Deus só com petições? Chegamos com petições só para atender a nossa concupiscência? Lembrando de Mateus 12, nós devemos saber que nada revela o estado da nossa alma mais claramente do que as palavras que saem da nossa boca. Inclusive, as palavras que saem da nossa boca durante a oração. O que tem saído da nossa boca nas orações? Para encerrar, eu quero ler um trecho de Calvino respondendo por que orar. E os irmãos já podem ficar de pé. Calvino diz o seguinte: os crentes não oram com a intenção de informar a Deus sobre coisas que ele desconheça, ou para incitá-lo a cumprir o seu dever, ou para apressá-lo como se ele fosse relutante. Pelo contrário, eles oram para que assim possam despertar-se e buscá-lo, e assim exercitem a sua fé na meditação das promessas de Deus, e assim aliviem as suas ansiedades, deixando-as todas nas mãos dele. Numa palavra, oram com o fim de declarar que a sua esperança e expectativa de coisas boas para eles mesmos e para os outros está somente em Deus. Que o Senhor possa nos ajudar e com auxílio do poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que Deus possa ser propício a nós, pecadores. Curva a sua cabeça.
Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, concede-nos o entendimento da Tua benevolência em abrir os céus para que as nossas orações possam ser elevadas em nome de Cristo Jesus e que cheguem até Ti. Que nós possamos, Senhor, contemplar a grandiosidade do Teu amor. Que nós possamos, Senhor, ler e entender a Tua palavra, entender quais são as Tuas promessas, entender aquilo que Tu exiges que nós façamos. E uma das coisas que Tu exiges é que nós oremos e que nós possamos compreender que essa oração ela deve estar encharcada de agradecimento, deve estar encharcada de pedido de perdão, de pedido de força para obediência, de pedido de coragem e ousadia para proclamar a Tua palavra. Que ela deve estar encharcada de ação de graças por tudo aquilo que Tu nos deu e nós não éramos merecedores, da salvação ao nosso pão diário. Senhor, nos perdoa porque nós conseguimos perverter até esse ato de justiça. Nos perdoa, Senhor, porque mesmo Tu nos ensinando a orar, nós não sabemos como orar. Senhor, concede, por misericórdia, por meio do Teu Santo Espírito que reside em nós, nós Te busquemos em orações, que nós fujamos de todo e qualquer orgulho e autogratificação nas nossas orações, que nós possamos entender que as orações são tão importantes ou mais importantes que nossa própria respiração, e que Tu Te agradas em nos receber como filhos, não porque nossas palavras são bonitas ou porque nós temos alguma novidade para Ti, mas porque nesses momentos nós nos dobramos, nós confessamos quem nós somos, nós meditamos e confessamos e nos alegramos em quem Tu és. Nesses momentos, diariamente, nós estamos nos portando como Teus filhos, sabendo que Tu és o nosso Pai. Nos ajuda, Senhor. É o que Te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.